Bom, então, boa noite a todos, né? Eu vou falar sobre o, a atividade a ser feita sobre o livro de contos do Eça de Queiroz, né? Então, eu não sei se todos viram lá, eu postei um livro, né? Que é uma reunião de contos do Eça. E também tem já outros materiais, né? Aquele do Maçom Moisés, né? Que fala sobre a prosa no, no período realista da literatura portuguesa, né? E alguns vídeos que estão lá há mais tempo. E daí, por que que eu escolhi esse livro de contos? Porque é mais viável, né? Ler os textos integralmente, né? Daí, eu não sei quantos viram ali, mas tem um vídeo de um professor, tem 2 vídeos, né. Um deles fala Professor, fala, quem fala? Elô, fala. oi, é que eu, Aham. quais vão ser os contos mesmo que a Não, gente vai então, trabalhar? é isso que eu vou falar agora. Ó, vocês vão escolher, né, sendo assim, ó, esse vídeo aqui, ó, espera aí. Esse vídeo aqui, desse professor Francisco Maciel Silveira, ele trata da obra A Cidade e as Serras, né, que é um romance do Hesse. Esse outro aqui, esse aqui, ó, A Ilustre Casa de Ramírez, né? O, na sequência da gravação dos vídeos, esse aqui eles gravaram primeiro. E nesse aqui, que fala sobre a Ilustre Casa de Ramírez, tem aquela parte que eles sempre falam a respeito do autor, assim, uma coisa mais introdutória, né? Enquanto que nesse sobre a cidade e as serras, eles já vão direto para a questão da obra mesmo, né? É, então é interessante ver os dois, né? O, nesse aqui, esse professor ele fala das fases da obra do Essa, né? Então tem 3 fases, né? Ele vai descrever as fases, né? E também no livro do Maçom Moisés também vai falar sobre as fases. E basicamente é assim, tem uma primeira fase que é meio experimental, né, em que ele não tem muita clareza ainda do que ele pretende fazer com a obra dele. A partir de uma determinada data, ele se é, identifica, né, com o grupo dos escritores realistas, né, aqueles que tem o Antero de Quental como um dos principais líderes, né? Em que naquele texto introdutório sobre o realismo, fala lá da questão Coimbra, né? Que é a geração nova de escritores procurando defender os princípios nos quais eles acreditam, né? Então, o Essa vai se juntar a esse grupo e, a partir de 1871, ele vai propor, né, uma obra realista e então essa é a segunda fase dele, né? Só que a partir de uma determinada data, e isso vai acontecer com todos os escritores, eles vão meio que ficar desiludidos, né, com, com as propostas realistas, porque eles vão perceber que não teve resultado, né? E daí o realismo entra em crise, então eles vão se afastando do realismo, né? E essa é a terceira fase do Essa. Então, esse professor aqui fala que quando o Essa começa a escrever a obra Os Maias, que vai levar
9 anos, parece, né? Ele começa a escrever, ele já começa a se desiludir, né, do realismo. E então ele seria por volta de 79, 1879. No livro do Maçom Moisés, eles vão localizar cronologicamente essa terceira fase num momento um pouco diferente. Mas, basicamente, são 3 fases. A primeira, em que ele está mais experimentando, né? E ainda está bastante ligado ao romantismo. Uma segunda, em que ele claramente busca, né, escrever obras realistas, né? Ele busca seguir os princípios do realismo. E uma terceira fase na qual ele já está desiludido do realismo e então vai se afastando, né? Bom, que isso tem a ver, ou melhor, Professor, fala. e nessa que ele vai se afastando, ele vai se aproximando de outra ou não? Sim, do simbolismo, né? Só que a questão é assim, o simbolismo ele está mais relacionado com a poesia, né? Então, não tem uma definição muito clara do que ele esteja fazendo a ponto da gente dar um nome assim, né? Mas isso acontece com grande parte dos escritores, né? Professor, Fala. ele faz só romances realistas ou naturalista também? Porque eu vi que tem uma diferença, né, naquele textinho lá Sim, do Maçom Moisés. Então, basicamente, a diferença é uma diferença de ênfase, né? Uma diferença de ênfase em determinados aspectos, né? O aspectos mais fisiológicos, né? E mais grosseiros, né? Então, o naturalismo ele vai destacar esses aspectos, né? Enquanto que o realismo vai ser mais discreto, né? Vamos dizer assim. Então, o Essa de Queiroz ele não chega a escrever romances naturalistas, não, né? Eu não sei o, o quanto que eu compartilhei da parte de prosa do realismo, né? Porque eu peguei já escaneado o capítulo, né? E então talvez tenha faltado uma parte lá, mas eu posso completar as partes que faltaram, né? Escaneando o que não tiver, né? Mas que vai falar de outros escritores portugueses do período que vão buscar seguir mais os princípios do naturalismo, né? Foram pouquinhas as páginas, eu acho que eram 7. E Aham, aí metade ainda era falando só sobre o Essa, né? entendi. Não, então eu completo lá. Mas, assim, a questão é que na prosa do período, o essa, com certeza, é o mais importante, né? E, além disso, a obra dele é muito ampla, né? Então, é difícil a gente conseguir ler tudo e ainda mais com pouco tempo. Então, assim, é bom ter uma visão geral, né? E com o passar dos anos do interesse também, né? A gente vai ampliando, né, a leitura, né? Então, assim, eu escolhi os contos porque eles permitem que a gente leia inteiros, né, na íntegra, mais de um texto com características diferentes, né? Então, esse mesmo professor aqui desse programa, né, Francisco Maciel Silveira, ele vai falar que o conto Civilização é uma versão inicial, né, do romance A Cidade e as Serras, né? E daí se vocês pegarem lá
o livro de contos, né? Que eu compartilhei com vocês, né? Ó, Esse A Cidade e as Serras já é do final, né? Da última fase dele. já é da última fase. Ó, ó, eu li originalmente esse volume aqui, né? De contos, né? Que assim foi publicado, os contos foram publicados póstumamente, né? Mas a publicação original dos contos, né? Eu encontrei um artigo aqui que que fala sobre a data de publicação original dos contos, né? Ó. Então eu já sabia mais ou menos, só que aqui confirma, né? E é uma fonte confiável porque é uma fonte acadêmica, né? Então nesse artigo aqui, essa professora, eu vou compartilhar esse arquivo também, tá bom? Esse artigo, né? Então, ela vai falar da data de publicação de cada um dos contos, né? Ó, que começa em 1874 até 1898, né? A publicação original, que era em periódicos, né? Jornais, revistas, né? Daí eles foram todos reunidos num único volume, que é esse que eu mostrei para vocês, né? E que é o que eu compartilhei com vocês. Naquele arquivo lá tem um conto a mais, né? Que alguém colocou depois, né? Mas esse de 1902 tinha esses 12 contos que aparecem aqui, ó, no artigo, né? E o primeiro é de 1874 e o último de 1898. Então, dá para perceber o quê? Que esses contos, eles compreendem a segunda e a terceira fases, né? Ou seja, a fase que se propõe realista, né? E a terceira fase que seria um afastamento do realismo, né? E daí, vocês lendo esse conto Civilização, vocês vão reconhecer exatamente a história que é o resumo apresentado no programa ali sobre o romance A Cidade e as Serras, né? E dá para perceber as características que são apresentadas ali pelo professor, né? E dá para entender por que esse conto faz parte da fase final do essa, né? Então, qual que é a minha ideia? Minha ideia é assim, que vocês leiam outros contos, né? Que vocês leiam esse Civilização, né? Para perceber isso. E depois escolham algum outro conto, né? E também procurem fazer essa análise, né? Sabe? Daí eu vou mandar a proposta por escrito certinho, né? Mas então, Professor, falo. professor, essa análise que o senhor disse é em relação a gente encaixar esse conto dentro de qual fase estaria escrevendo essa, é isso? Mas na verdade a questão não é só de encaixar, né? A questão é de perceber que que não funciona tão de forma tão exata, né? Mas que existem características, né, do conto que permitem a gente considerar ele realista ou pós-realista, vamos dizer assim, né? Assim, Entendi, características, entendi. Por exemplo, ó, eu vou dar um outro exemplo. Esse conto aqui, No Moinho, né? Quem leu o Primo Basílio, ou então Madame Bovary, né? Vai perceber claramente que é o mesmo tipo de ideia que está por trás, né? Sabe? E
Então, assim, ou esse conto, O Tesouro, embora cronologicamente ele já esteja na fase final, né? Ele parece mais realista do que o anterior, por exemplo, do que esse AI aqui, né? Sabe? Então a questão é assim, é entender quais são as características do realismo, entender quais são as características dessa fase pós-realista, né, que se afasta do realismo e ou então que volta a aspectos do romantismo, né, e tentar apontar isso, né? Por exemplo, uma característica que se que geralmente os críticos costumam apontar no romantismo, né, é a religiosidade, por exemplo, né, ou, ou a valorização da natureza, né. Isso daqui aparece nesse conto Civilização, por exemplo, né. Então, o Essa, claro, ele está, depois de ter passado pelo realismo, né, ele está resgatando alguns valores que eram anteriores, né, e o que tem a ver com o simbolismo também, né. Só que, como é prosa, né, claro que isso se dá de uma maneira diferente, né. Então, é isso, né. Tentar ler alguns contos, né. Por exemplo, esse aqui, O Suave Milagre, é um conto, até pelo nome, né, é um conto extremamente religioso, né, assim, tem uma religiosidade que, no qual na qual o conto se baseia, né, ou melhor, ele transmite um sentido religioso, né, e Professor, fala. o senhor tocou nesse assunto da questão da religiosidade. Aham. O que a gente mencionou na aula passada sobre esse desejo dos escritores da época dessa quebra de paradigma, né, de mudar e Sim, sair do romantismo. é. Mas uma coisa que eu achei é bem que o senhor falou mesmo, não foi 100% fidedigna a ideia, né? Porque eu peguei Aham. depois para ler os poemas lá que o senhor tinha mencionado, aí tinha lá os poemas de Antero de Quental, alguns outros, Sim, e muitos poemas que fazem referência a essa religiosidade, né? sim, Aí é bem isso mesmo, eles pregam uma ideia, só que na prática ela não se faz aham, totalmente real, né? sim, é. É porque, assim, uma coisa é o cara entender qual é a proposta do realismo, né? Entender racionalmente, né? Outra coisa é ele realmente concordar e ter convicção a respeito daquilo, né? Então, nesses escritores acontece muito isso, né? Mas tem uma outra questão também, que é assim, uma coisa é fazer uma crítica à instituição religiosa, a uma determinada instituição religiosa ou a determinados líderes, né? Sejam padres ou sacerdotes de qualquer outra religião, né? Uma coisa é fazer uma crítica às instituições e às pessoas que se corrompem, né? E outra coisa é discordar dos valores da religião, né? São coisas diferentes, né? Então, a gente percebe que, por exemplo, no Crime do Padre Amaro, ou esses textos mais críticos com a religião, né, do próprio Essa, ele não está criticando
a religião em si, né? Aham, ele está criticando uma determinada figura corrupta na instituição, né? Então é diferente, né? Ou agora, claro que pode ter escritores ou filósofos ou pensadores ou qualquer pessoa que tenha um, que não seja religiosa, que tenha uma convicção diferente, né? Assim, mas não é o caso desses escritores, né? Então, por exemplo, nesse conto O Suave Milagre, tem uma religiosidade, mas ele não está defendendo a instituição, né? Ele está defendendo os valores, né, da religião, né? Agora, por exemplo, esse aqui, Frei Genebro, já é diferente, né? E é diferente do crime do Padre Amaro, por exemplo, né? Então, o que é que está sendo dito ali, né? Assim, ou esse Adão e Eva no paraíso, né? Então, eu acharia interessante que vocês dessem uma explorada aí nesses diferentes contos, né? Para ter uma ideia da variedade de, de, de ideias, né? Variedade de formas ou ideias que o Essa tentou seguir, né? E criou, e explorou na obra dele, né? É como se fosse uma amostra, né? De uma boa parte do que ele fez, né? Por exemplo, esse aqui, A Perfeição, né? É bem interessante também, porque ele vai escrever como se estivesse relatando uma parte da Odisseia, né? Só que de que maneira ele faz isso, né? Se fosse para imitar só, então não teria propósito, né? Porque a Odisseia já está escrita, né? Então ele está dialogando com algum aspecto da Odisseia. De que maneira ele está dialogando com isso, né? E que tem a ver com a época dele, por exemplo, ou com as ideias dele, né? E assim por diante, né? Ele vai criando estilos diferentes para cada conto e para cada ideia que ele quer expressar, né? Esse Aia também parece até uma espécie de fábula, sabe? E assim por diante, a proposta é essa, né? Que vocês deem uma explorada aí, escolham ou dois ou três, né? Para ter uma noção assim do que, né? Da variedade mesmo da obra dele, né? Tá bom? Daí eu vou escrever direitinho, né? E claro, para fazer isso também tem que ter uma certa familiaridade, né? Com essas características do romantismo e do realismo, né? E do que veio a ser esse afastamento do realismo, né? Que assim, a gente pode dizer mais ou menos assim que o, o romantismo, né? Ele
ele é meio ingênuo, né? Como se fosse assim uma espécie de fase rebelde, né? Contra o classicismo, né? E o realismo tenta se opor completamente ao romantismo, né? E, o que vem depois, que alguns chamam, por exemplo, de decadentismo, ou tem a ver com o simbolismo, ou com o impressionismo, né? É um resgate de algumas características do romantismo, mas já de uma maneira mais amadurecida, né? Como se fosse assim, eles tentaram ser o mais fiéis possíveis a determinados valores, como, por exemplo, do positivismo, do cientificismo, né? Eles acreditavam que era possível retratar a realidade com exatidão, né? Inclusive a realidade do ser humano, né? A ponto de alguns escritores realistas, né, acreditarem que um romance poderia funcionar como se fosse um experimento científico, né, a, de tal forma que, dado as características genéticas do personagem, o meio em que ele vive e o contexto histórico, fosse possível prever o comportamento dele, né? Então, é mais ou menos isso que acontece no Primo Basílio, né? Que aquela personagem que é uma mulher burguesa, desocupada, que fica lendo um monte de romance romântico, ela vai necessariamente querer viver aqueles romances, viver histórias semelhantes àquelas que ela lê, né? Que são histórias que valorizam o amor romântico, que é um amor idealizado e acaba sendo fora do casamento, né? Então, basicamente é isso. Tem uma tese, né? E o romance busca comprovar aquela tese, né? Então, eles percebem, mas claro, eles fazem isso por quê? Porque eles querem fazer uma crítica às instituições sociais que eles consideram que estão corrompidas, né? Que são a igreja, a monarquia e a burguesia, né? Só que eles percebem tanto que essa crítica não tem resultado, né? Quanto que essa proposta, né, de que um romance, uma obra literária possa funcionar como um experimento científico, não tem cabimento, né? Então, então é como se voltasse a, a determinadas, resgatasse algumas características anteriores, só que com um amadurecimento maior, né? Depois de perceber que essa tentativa de ser mais fiel possível à realidade, até como se fosse uma ciência natural, não faz sentido. Dá para entender o que eu estou dizendo? Sim. Uhum. Professor, Fala. isso que o senhor falou, tá ligado ao que eles tentam deixar como motivo de existir o adultério, está escrito naquele textinho que o senhor me deu, que eles criaram uma explicação que era decorrente de causas educacionais, morais
e fruto de convenções. Aham. E também de frutos fisiológicos. Sim. Não sei se deu para entender minha pergunta. Assim, o seu áudio está um pouco ruim, mas você está querendo. Eu acho que você está meio que completando o que eu falei a respeito dos pressupostos do realismo, né? Sim, sim. Aham. Eu estava perguntando se era sobre isso que o senhor estava falando. Isso é. Como se fosse assim: o comportamento humano pode ser compreendido a partir de leis de causa e efeito, né? É isso que você está dizendo? Aham, Sim, Eles acreditavam nisso. Inclusive, os escritores franceses, né? Eles vão escrever textos teóricos defendendo essas ideias, né? Eu acho que é o Émile Zola que escreve um texto nesse sentido, dizendo que, que é assim que pode funcionar a literatura, né? Sabe? Como se fosse, acho que chama o romance experimental o texto. Mas isso daí eu não tenho certeza. De qualquer maneira, as ideias são essas, né? E eles vão perceber que essas ideias elas são muito limitadas, né? Assim, porque o ser humano é muito menos previsível do que isso, né? Tudo bem? sim. Aham. Uhum. É, assim, Inclusive, eu achei um pouco de loucura quando eles quiseram dar como um pressuposto. Deixa eu ver aqui, são aham, estudos fisiológicos e psiquiátricos para uma traição, que é uma coisa que eu nunca ouvi sim, falar. aham, é. Assim, o que acontece é assim, nessa época, né, eles acreditam que eles vão conseguir compreender o ser humano a partir das ciências naturais, né? Assim, eles vão conseguir aplicar, né, o determinismo, né, para ciências sociais, né? E é isso que se chama positivismo, né? Entendi. E daí eles acreditam que não só para as ciências sociais, mas para as artes também, né? Então, os escritores realistas defendem essas ideias, né? Então, eu não sei o quanto ficou claro para vocês naquele capítulo a respeito do realismo, isso que eu estou falando, né? Mas assim, se não tiver ficado claro, então vocês podem perguntar agora ou reler e formular as perguntas e fazer as perguntas depois, né? O, Alguém quer fazer alguma pergunta agora? Não, eu acho que eu Aham. entendi. Aham. Pelos seus comentários, parece que você entendeu sim. E também esse assunto não é completamente novo para vocês, né? Porque nas outras literaturas a gente também vê esses pressupostos, né? Da mesma maneira, né? Professor, Fala, Elô. a questão religiosa lá que vocês estavam falando, talvez também porque na época a religião católica era muito presente, né, em Portugal. Então, por Aham. mais que tenha uma crítica à instituição, a religião existia, né? Então, acho que Sim, influenciava, de certa maneira, os autores também. sim, claro. Não só naquela época, mas eu acho que ainda hoje é muito forte a religião católica lá, né?
E, bom, a gente sabe disso porque o Brasil foi colonizado por Portugal, né? Então, esses valores ainda estão presentes na nossa cultura também, né? Assim como valores mais tradicionais, né? E o Maçom Moisés vai falar isso quando ele está falando de cada autor lá dos poetas, né? Ele vai falar isso, né? E, de certa forma, isso faz parte da sociedade, então não deixa de ser realista, né, professor? Sim, mas assim, de que maneira você está dizendo que não deixa de ser realista? Eu estou comendo aqui. Quando retrata justamente a sociedade em si, assim, porque como eles eram católicos, também não pode ignorar que isso não existia. Ah, Então, eu acho sim, que claro. Aham. Mas acho que quando eles retratam sobre isso, nessa justificativa de retratar a sociedade, o sim. meio, aquele meio. Aham. Mas eles podem retratar de diferentes maneiras, né? E então, no período que é mais estritamente realista, né? Eles vão buscar criticar as instituições, né? E nesse período posterior, eles vão buscar ah, os valores, né? Nos quais eles acreditam que estão relacionados com a religiosidade, né? Não necessariamente com a instituição religiosa, né? E também não necessariamente com os líderes religiosos, né? Ou representantes da igreja, né? Certo? Certo. Aham. Mas uma coisa curiosa também é assim, que os poetas, é, na obra poética, é mais difícil conseguir criar uma poesia realista, né? E também eu acredito que a obra poética daqueles autores que a gente viu, né? Não tenha tanto essa divisão cronológica, assim, de mostrar que a partir de um determinado momento ele não consegue mais obedecer aqueles princípios realistas e começa a resgatar aqueles valores que eram antes associados ao romantismo, né? Não é tão fácil perceber essa divisão na trajetória deles, né? É uma coisa mais misturada, né? Certo? Certo. Aham. Bom, então vocês acham que dá para fazer dessa maneira como eu estou falando? Que essa proposta é viável? Eu acho Acho que que sim, sim. professor. Aham. Ah, legal. Acho que a gente só precisa antes ler sobre os outros movimentos, né? Aham. Para poder Assim, fazer. o romantismo, eu acredito que vocês já tenham lido a respeito, né? Ou não? Porque o romantismo vocês já estudaram na literatura portuguesa 1, né? Sim, professor. Aham. Sim, Então seria mais assim, revisar, né, na cabeça, é, aham, relembrar, né? E e o senhor colocou sobre o simbolismo também para a gente ler, né? isso é. O simbolismo é o próximo movimento literário, né? E eu já coloquei algumas coisas a respeito do simbolismo e eu queria perguntar para vocês, né, o quanto que vocês já viram isso, por exemplo, na literatura e cultura brasileira 2, né? Então, essa disciplina, a gente teve muito pouco dela, assim, né, na verdade. Então, Mas por quê? Teve algum problema? porque teve mudança de professor 3 vezes. Ah, Que ia ser o Rony, aí depois foi o Benítez, e aí depois entrou o... Qual o nome dele, gente? Esqueci o nome.
O Jorge. Não foi o Paulo e por último o Jorge? Foi o Paulo Benítez e depois o Jorge Ah, Ballesteros. tá. Aham. Então, Acabou vocês... que eu acabei. Acabou que eu não entendi nada. Tá. Não aprendi nada. Vocês chegaram a fazer seminário a respeito das vanguardas, as vanguardas europeias? Não foi Não, seminário. Ele só explicou e deu um texto para a gente ler. Aham, entendi. Ó, é porque assim, ó, as vanguardas europeias, elas são posteriores ao simbolismo, né? Mas tem um primeiro movimento artístico relacionado com o simbolismo que, de certa maneira, vai dar origem às vanguardas, né? Que é o impressionismo, né? Então, lá no Moodle, eu já coloquei alguma coisa a respeito disso, né? Então, ó, aqui eu coloquei o capítulo, né, do Maçom Moisés que fala do simbolismo, né? Mas daí, como eu não encontrei o PDF, eu escaneei inteiro, né? E, claro, tem partes do capítulo que são menos importantes, né? Porque são autores que a gente, assim, ouve falar, mas não são muito relevantes, né? Quer dizer, claro que isso que eu estou falando é questionável, porque muitas vezes as pessoas encontram o objeto de pesquisa justamente naquilo que é considerado menos importante pela maioria, né? Mas, então, tem uma parte teórica, né? Fala das características, daí poesia, que é a parte mais importante, né? Daí fala dos autores, e o principal é esse, o Camilo Peçanha, né? E daí depois fala da prosa simbolista, que, né, geralmente a gente não estuda muito, né? E dos autores, e do teatro, né? Então, basicamente, esse é o capítulo completo, né? Do simbolismo do livro do simbolismo português, né? Do livro do Maçom Moisés. Daí, tem um autor francês muito importante para toda a literatura do simbolismo em diante, que é o Baudelaire, né? Que eu não sei o quanto vocês já ouviram falar ou conhecem a respeito dele, né? o Benítez falava muito dele. Aham. Tá, então, ó, Influenciou, né, o modernismo. tem esse programa aqui também esse episódio daquele programa, né? Literatura Mental, que vai falar, esse professor aqui vai falar dessa obra, As Flores do Mal, que é a principal obra do Baudelaire, né? Vocês chegaram a ler algum poema dele ou não? Do Baudelaire? Não, senhor. Não lembro. Tá. Então, A gente leu aquele sobre se embriagar o tempo todo. peraí, não entendi. O professor Paulo Benítez passou um poema pra gente que ele falava sobre se embriagar, alguma coisa assim. Sobre se embriagar? Isso. Uhum. Embriagai-vos alguma coisa, mas eu não lembro. Tá. Tá, eu vou ler outros, né? Eu vou ler outros dois, porque eu acho que, assim, não só eles ajudam a gente a entender, né? O que vem, tudo que vem depois, né? Do simbolismo em diante, como aqui nesse capítulo do Maçom Moisés, ele faz referência direta a um poema chamado Correspondências, né?
Daí aqui tem um vídeo que fala sobre o impressionismo, né? Bom, entrou na propaganda, mas enfim, tem um vídeo que fala um pouco sobre o impressionismo, né? E aqui, no tópico seguinte, eu comecei a colocar material relacionado com as vanguardas, tá bom? Então, é um pouco difícil encontrar um material assim que seja bem adequado, que trate de todas as vanguardas e seja assim um nível acadêmico, né? E então, assim, porque assim, se vocês entrarem lá no YouTube, colocarem vanguardas europeias, por exemplo, vai aparecer um monte de vídeo. Só que a maioria deles é de nível assim para preparar os alunos para o Enem ou para o vestibular ou para vestibulares, né? É um nível assim muito superficial, né? E Eu lembro que ele passou um slide com aham, algumas vanguardas, né? Expressionismo, impressionismo. aham, tá. Bom, o mais Mas, importante, assim, foi bem resumido. tá. Não, aqui também vai ser, né? Aqui também vai ser resumido. Na Literatura e Cultura Brasileira 2, eu costumo propor que se façam seminários, né? Porque daí a turma se envolve mais, né? Com o trabalho, né? E, e acaba absorvendo melhor, né? Assim, o que eu acho mais importante das vanguardas não é assim guardar informações a respeito de acontecimentos ou nomes ou datas, né? Mas é conseguir absorver assim alguns princípios estéticos, né? Que começam com o impressionismo e depois tem os seus desenvolvimentos diferentes, né? E, e toda a arte moderna, né, vai estar baseada nesses princípios, né? Acho que o mais importante de tudo é isso, né? E então, outra dificuldade, por exemplo, é assim, é, é encontrar material bom, né, que dê conta de todas as vanguardas e em português, por exemplo, ou em língua estrangeira com legenda, né? Então, eu encontrei aqui sobre o futurismo, né? Especificamente, eu encontrei um em espanhol, né? Que é um programa assim também bem introdutório, né? E dá para gerar aquela legenda automática, né? Que é melhor do que não ter legenda, né? E tem alguns enfim, eu vou colocar mais coisa aí, né? Daí vocês dão uma olhada e vocês vão falando o que vocês vão achando, né? E tudo bem? Tudo bem. Aham. Ó, assim, na medida do possível, né? Enquanto a gente for estudando os autores, aqui então a, a gente vai ver principalmente o Camilo Peçanha, né? No simbolismo. Então, na medida em que a gente for lendo os poemas, a gente vai retomando aquilo que foi visto a respeito do impressionismo, por exemplo, ou da parte teórica aqui do simbolismo, né?
ou o que pode ter a ver com o Baudelaire e coisa do tipo, né? E porque, na verdade, assim, acaba sendo, talvez, né, muita informação ao mesmo tempo, né? E quando a gente começar a ver os autores do modernismo, né, a gente vai retomando esses conceitos aqui relacionados com as vanguardas, certo? Bom, então, Professor, estava vendo aqui no meu material e ele falava muito do flaner. Não sei aham. se tem uma ligação. Tem, esse flaneur tem a ver bastante até com o poema que a gente viu do Cesário Verde, né? Sentimento do Ocidental, né? Que é aquele cara que fica meio É que, verdade. é, ele fica andando e observando, né? A cidade, né? E descrevendo, né? Então, que também é bastante relacionado com o Baudelaire, né? E começa com o Edgar Allan Poe, aliás, né? Que o Poe influenciou o Baudelaire, né? Então, isso daí começa com o Poe, né? E está relacionado com a modernidade também, né? O, e o Baudelaire tem um livro chamado Sobre a Modernidade, que é um livro de crítica, né? Que também é interessante, né? Que vai que fala sobre assim questões relacionadas com a moda, né? E a moda no sentido em que são aquilo que encontra beleza no que é passageiro, sabe? Tem a ver com, mas enfim, eu estou misturando demais as coisas, né? Mas está relacionado com a cidade, né? E com a ideia de que a beleza pode estar naquilo que é passageiro, naquilo que não é tradicionalmente considerado belo, né? É bem, bem curioso esse texto dele, né? E também ajuda a entender a modernidade, né? Mas, bom, isso do romantismo em diante começa a ter alguns valores assim relacionados com esse conceito de beleza, né? Que é diferente do clássico, né? Que o clássico é a beleza está relacionada com a verdade e com o bem, né? E é uma coisa absoluta para os clássicos, né? Absoluta no sentido em que sempre é a mesma, né? São valores universais, ou seja, são válidos para todos e sempre, né? Então é esse tipo de coisa que vai sendo questionada do romantismo em diante, né? Cada vez mais, né? E é, e para a gente são valores bastante presentes, mesmo que a gente não perceba, né? Mas assim, depois a gente volta a esse assunto, senão fica muito misturado, né? Mas acho que deu para eu pegar mais ou menos o que aconteceu com vocês, né, na disciplina, e acho que a gente vai conseguir abordar de uma maneira que não fique repetitiva, né, e que traga que acrescente alguma coisa para vocês, tá bom? Certo? Certo, professor. Aham. Sabe uma coisa que eu percebi? Que é uma coisa que faz falta para mim, né? É que eu não estou vendo vocês, né?
eu estou vendo só as figurinhas aí fechadas, né? Paradas, né? Por isso que eu fico perguntando certo, tudo bem, que é uma coisa que eu faria presencialmente, só que eu veria a expressão de vocês. Então, é, é por isso que eu fico perguntando, tá bom? Bem compreensível, professor. Deve ser difícil, né, professor? É um Se pouco. o senhor fizer questão, professor, o senhor avisa com antecedência, porque geralmente eu assisto às aulas de pijama e cabelo desgrenhado. Era isso que eu ia falar. É por Então, isso que ninguém liga a câmera. mas assim, para mim, não tem problema estar de pijama ou cabelo desgrenhado, ou comendo, ou com pessoas junto, né? Porque a expressão do rosto me ajuda a entender, a perceber como que vocês estão reagindo, né? Mas, enfim, eu entendo também que tem essa questão da privacidade, porque é diferente de estar numa sala de aula, né? Mas, na medida do possível, seria bom vocês abrirem as câmeras, né? Tá bom? Se for só questão de timidez, então seria bom vencer isso aí, né? Pode deixar, professor, eu prometo aparecer na próxima aula. Tá bom. Eu Então, também. alguém tem alguma pergunta a respeito do que foi falado? Tem alguém que colocou alguma coisa do chat? Ah, do Paul. Pois é, o Paul tem uma importância enorme, né? E o Baudelaire, Professor, fala. uma coisa, só um comentário para acrescentar aí, falando sobre a obra do Eça de Queiroz também, Aham, principalmente ali na segunda fase dele, ele sim, escreve muito em relação ele traz uma crítica, né, para as sim, suas obras, tanto em é, relação à sociedade, quanto à nobreza, quanto à burguesia, quanto à igreja. isso. É, isso é mencionado no texto, né? E Aham, eu também tenho e li A Ilustre Casa de Ramírez. Então, ah, é como se fosse os meios, né, da sociedade, todos eles em decadência, né? Que tem essa aham, questão da sim, nobreza em si, aquela questão que fala muito, né, do casamento de fachada, daquela beleza. aham, Ele aham, escreve sobre a questão dos adultérios nos casamentos dos nobres e tudo, sim, a questão da igreja também, né, o crime do Padre Amado. Então, aham, ele faz uma crítica muito direta a todos os ramos da sociedade, de um modo geral, né? é isso mesmo. O, ele procura traçar um projeto, né, de quais são os setores da sociedade que têm que ser criticados para que sejam reformados, né? Então é como se fosse assim, então eu vou escrever cada vez destacando um setor, né, mais especificamente, né? O, Acaba que não é só ele, né? Se a gente for ver e for pegar minuciosamente, a literatura, de uma forma geral, ela é uma crítica, né? À sociedade na qual ela está inserida, porque sim, o escritor ele vai falar a respeito daquilo que ele compreende por sociedade, ele vai trazer aquela visão dele e sempre vai ter ali, sendo de uma forma mais direta ou indireta, né? Ou ali, digamos, nas entrelinhas, mas sempre vai ter uma crítica embutida ali de alguma maneira, né? é verdade. A literatura, de um modo geral, ela é crítica, né? Porque se for ficar assim falando só sobre aquilo que está bem, então não tem muito sentido, assim, né? Ou acaba sendo uma idealização, né? Porque a realidade traz problemas, né? Agora, a diferença do realismo para o que vem depois, por exemplo, né? É que eles acreditam que eles tenham uma clareza e um domínio, ou que possa ser, ou que seja possível ter uma clareza e um domínio
muito racional sobre aquilo que deve ser criticado e reformado, né? Então, acaba sendo... E por isso que o Maçom Moisés também fala que essa atitude deles é meio romântica, né? No sentido em que eles estão idealizando a razão, né? Sabe? E que isso é uma coisa que alguma hora, se o escritor faz isso, alguma hora vai se desiludir, porque a racionalidade não dá conta de tudo que é a realidade humana, né? Sabe? Aí nessa questão de fuga aí, professor, as obras de cunho fantástico se encaixam nessa questão da fuga, porque não deixa de ser uma fuga da realidade, né? Que as obras, digamos Aham, assim, contemporâneas ao seu tempo, não vou dizer o contemporâneo de agora, mas aham, os escritores que escrevem a sua época, eles vão retratar daquela sociedade a qual eles estão inseridos, né? Quando se aham. trata de uma literatura fantástica, ela não deixa de ser uma fuga dessa sociedade. Não, então, eu acho que esse termo que você está usando, você está pensando numa coisa que não é o fantástico, mas é a fantasia, né? Sim, sim. Diferentes, é. Por exemplo, você está falando, por exemplo, de ficar escrevendo contos medievais ou histórias que se passem na Idade Média, no século XXI, por exemplo. É isso, né? Não, eu quis dizer no sentido de histórias mesmo que a narrativa foge dessa questão do real. Por exemplo, Frankenstein, que é essa questão da invenção de monstros. Nesse sentido que eu estou falando do fantástico de histórias que são histórias mesmo, entendeu? Aham. Não Não, existem, ó, não existe um entendi. personagem real, digamos assim. Não, então, mas eu acho que isso é uma concepção meio simplista, né? Do que seja a realidade, do que seja o fantástico, né? Por exemplo, o Kafka, né? Ele escreve a Metamorfose, né? A história da Metamorfose é de um caixeiro viajante, né? Que é um vendedor que acorda transformado num inseto monstruoso, né? Você já leu a Metamorfose? Não, senhor. Aham. Mas é essa a história, né? O... Então, assim, se a gente for pensar de uma maneira mais, assim, simplista, né? A gente vai achar, pô, é uma fuga da realidade isso, né? Então, ele não está falando da realidade, né? Agora, a maneira como a história é escrita, ele está falando da realidade, né? E ele está falando de uma maneira muito mais crítica do que se ele fosse é, realista e ingênuo, né? Então, assim, por exemplo, o, o Essa de Queiroz, quando ele escreve O Primo Basílio, ele está sendo, em alguns aspectos, muito mais realista do que o Kafka, né? Entendi. Só que ele está sendo mais ingênuo, né? Assim, o Primo Basílio, ele, ele parte de um modelo, né, que foi realizado de uma maneira muito mais bem elaborada pelo Flaubert, né, com a Madame Bovary, né? Então, assim, essa é uma das críticas que são feitas ao Esso de Queiroz, ou melhor, a essa obra específica, né? Então, o impacto de uma obra como a Metamorfose é muito maior do que uma obra como o Primo Basílio, né? Então, essa questão do realismo é uma coisa assim
que tem que ser compreendido com menos ingenuidade, assim, sabe? Sim. E tem vários outros exemplos que eu posso citar aqui, né? Eu vou citar mais um só, que é tem um escritor chamado Samuel Beckett, e ele escreveu várias obras, né? Mas ele é conhecido principalmente por uma peça de teatro chamada Esperando Godot, né? Então, ele escreve mais ou menos na época da Segunda Guerra, né? E essa peça, a história é assim, são dois mendigos, né? Que estão esperando alguém que se chama Godot, que eles não sabem quem é, né? Nem sabem se o Godot vai aparecer, não sabem por que estão esperando, e ficam lá esperando. E enquanto eles ficam esperando, eles ficam conversando, e as conversas são bastante absurdas, assim, né? E daí aparece outros dois personagens que dialogam com eles, né? E assim, parece muito distante da realidade, né? Não tem definição de tempo e espaço, né? A própria memória deles a memória deles é comprometida. A peça se passa em 2 dias, sendo que não tem definição de quanto tempo se passou entre um dia e o outro, né? E no segundo dia, ou no dia seguinte, no segundo dia, né? No dia posterior, vamos dizer assim, eles nem lembram o que aconteceu, ou um deles nem lembra o que aconteceu no dia anterior, sabe? Ou no momento anterior da peça, né? Então, até a consciência deles é comprometida pela falta de memória, né? Então, é uma coisa muito esquisita, assim, que se a gente for pensar em realismo, né? É muito distante do que a gente pode chamar de realismo, esse realismo aí do século XIX, né? Então, o Beckett, o autor dessa peça, ele foi extremamente criticado por uma parte dos intelectuais da época, né? Porque que ele está fazendo numa época tão grave como essa da Segunda Guerra, a humanidade se destruindo, né? O cara vai ficar escrevendo uma peça dessa? Então ele foi muito mal compreendido e criticado, né? Só que daí outros críticos defenderam o Beckett, mostrando como a obra dele é uma crítica muito mais profunda ao momento em que a humanidade tinha chegado, né? Que é assim, a própria racionalidade humana estava sendo colocada em xeque por uma peça como a dele, né? Então, esse autor, um dos autores, né? Um dos críticos que defendeu o Beckett, chama Adorno, né? Que é da escola de Frankfurt, né? Então ele mostra como no diálogo entre aqueles personagens existem fragmentos, né? Da filosofia, do discurso religioso, do discurso político, do discurso científico, né? Então é como se ele estivesse retratando, né? Uma espécie de decadência dos valores da civilização, né? Que levaram justamente a esse momento de destruição, né? Sabe? Então é uma crítica mais funda, né? Uma crítica mais difícil de entender, né? Mas acaba sendo mais contundente o efeito dela, né? Dá para entender o que eu estou falando?
Sim, Não pode dizer que é uma escolha, né, professor, o autor. Assim, porque uma coisa é eu falar, você está errado por causa disso, disso, daquilo, e eu mantenho um discurso racional para criticar determinada, por exemplo, a questão da guerra, né? O que esses autores, o que esse crítico Adorno fala a respeito da Segunda Guerra Mundial, né? Que a civilização, acreditando em determinados valores, né? Como, por exemplo, a racionalidade e o progresso científico e tecnológico, né? Acabou desenvolvendo os meios para a sua própria destruição, né? E para a destruição do planeta, né? Assim, na Segunda Guerra, ou a partir da Segunda Guerra, é que se percebe, né, que o ser humano tem potencial para destruir o planeta inteiro, né? Com a bomba atômica, né? Até então, não era assim, o ser humano não tinha esse potencial todo, né? Mas vai utilizar justamente aquilo que se considera o mais, o mais, a maior qualidade humana, que é a razão, a racionalidade, a ciência, a tecnologia, para o máximo da destruição, né? Não só com a bomba, mas com o antissemitismo, por exemplo, né? Eles vão defender o extermínio dos judeus com ideias supostamente científicas, né? Então é uma contradição enorme, né? Que, que a humanidade chega naquele momento, né? Então, se o cara vai falar utilizando um discurso racional, vai ter menos impacto do que ele mostrar o quão absurdo é o momento em que a humanidade chegou, né? Mostrando através do absurdo quão absurdo é, né? Dá para entender, mais ou menos? Sim. Uhum. Então, é mais ou menos isso, né? Assim como nas outras artes, né? Se o cara vai fazer um quadro realista a respeito da destruição, acaba tendo menos impacto do que ele fazer um quadro que é cheio de distorção, né? Ou cheio de fragmento, né? Como, por exemplo, um quadro cubista, né? Por exemplo, o Picasso, aquele quadro mais conhecido dele, que é a Guernica, né? Retrata a Guerra Civil Espanhola, né? E acaba tendo mais impacto do que, sei lá, tirar uma foto de uma cena da própria guerra, né? Chama mais atenção para o aspecto conflituoso ali, né? Tudo bem? tudo certo. Aham. Então tá. Então, mais alguma coisa que alguém queira falar? Eu acho importante perceber isso porque o, a arte do século XX, ela é bem distante do realismo, né? Ou melhor, grande parte da arte do século XX, na forma, né? Parece distante do realismo, né? Só que tem um aspecto crítico que a gente pode chamar de realista também, né? E a gente vai ver, por exemplo, o contemporâneo ao José Saramago, esqueci o nome dele. Bom, ele tem uma obra chamada Os Cus de Judas, né? Os Cus de Judas.
Porque, pô, por que o cara vai escrever uma obra com esse nome, né? Mas ele serviu o exército português durante uma guerra de libertação de Angola, se não me engano. Ou, assim, que era uma colônia portuguesa na África, né? E daí ele retrata de uma maneira muito fragmentada, né? E relacionada com os conflitos psicológicos, né? Então, de um certo modo, é menos realista, mas o impacto da leitura acaba sendo muito mais forte do que se fosse um retrato mais realista, documental do que aconteceu, né? Certo? Tudo bem? Certo. Aham. Então tá bom. Alguém quer fazer mais alguma pergunta ou alguma observação? Não? Da minha parte, não, professor. Então tá bom. Bom, então, assim, vocês comecem a ver lá o livro Contos, né, do Essa de Queiroz. Eu vou mandar a proposta da atividade por escrito, né? E podem começar a ver também o, o material que eu estou colocando no tópico seguinte sobre o simbolismo, né? Para começar, pode ser o próprio texto do Maçom Moisés, né? Que é o PDF aqui, ó. Certo? Tá bom? Daí, Tá bom. daí na semana que vem a gente se encontra de novo. Beleza? Tá bom. Então tá. Ok, professor. De Então, qualquer forma, até quinta-feira, né? quinta-feira é a Emily Dickinson, né? E a Emily Dickinson é uma autora que, que é importante a Não gente... vai falar do Henry James? Não, do Henry James eu já mandei o material, já coloquei atividade, né? Eu não tinha programado falar sobre ele, não. Mas, assim, se vocês tiverem dúvida, alguma coisa que vocês queiram falar, a gente pode conversar sobre ele também, se for o caso. Não, só porque eu gostei muito dele. Ah, que bom. Então, é porque assim, ó, o que eu Eu pensei... li aquele Eu também A gostei, Volta do professor. Parafuso. Ah, você leu A Volta do Parafuso? Li, gostei muito. Ah, legal. Fala, Lavínia. Então, eu ia comentar que eu também gostei muito daquele conto que você Ah, fala legal. sobre James, Aham, amigo dos amigos. legal. Falta só eu ver o livro ainda, porque eu não assisti. Eu achei que Falta você fosse falar sobre ele também. Não, então, é que eu pensei da seguinte maneira: aquele material e a própria atividade são meio que autoexplicativos, né? Eu acho que eu mandei um vídeo também falando sobre a atividade, né? Então, ao invés de se encontrar e ficar conversando sobre o autor, seria mais produtivo vocês lerem, né, os textos, né? E Professor, eu tenho uma dúvida. fala. Que na literatura portuguesa, na brasileira, tem essa divisão, né? Romantismo. Na americana não acontece isso? Então, não acontece de Essa maneira tão divisão clara. mais. Então, não acontece de maneira tão clara, né? E eu acho que dá para entender por quê, né? Por exemplo, na literatura portuguesa, a literatura portuguesa, ela é muito mais antiga, né? Então, quando o, quando os realistas
se organizam para para questionarem os românticos, né? A geração romântica já é bem estabelecida, né? Sabe? Assim, tem uma tradição, né, para ser questionada, enquanto que a americana é recente demais, né? Então, não faria sentido um grupo de escritores se denominarem realistas para questionarem uma geração anterior, né? Sendo que essa geração anterior nem é tão bem estabelecida assim enquanto grupo, sabe? Que defendem princípios X ou Y, né? Eles estão, a literatura norte-americana, ela é muito mais, ela tá muito mais em formação, né? Do que já uma coisa que se estabelece em escolas, sendo que uma escola se contrapõe à outra, sabe? Eu acho que é por isso que acontece dessa maneira, né? Ah, sim, professor. Assim, eles, por exemplo, eles estão muito mais preocupados, talvez, em criar algo que tem a ver com a identidade norte-americana do que questionar a escola literária anterior, né? Eles meio que ficam separados, assim, do que está acontecendo no mundo. Não, não ficam, né? Mas eles não têm a quem se opor tanto, de maneira tão contundente, no próprio país, né? Então, eles acabam não criando grupos, escolas, né? E criando... Dá para entender? Porque, assim, os movimentos literários, eles acontecem muito como movimentos de oposição àquilo que veio antes, né? E para que tenha essa oposição contra aquilo que veio antes tem que estar bem estabelecido, né? Sabe? Tem que ser, aquilo que veio antes tem que se colocar como uma autoridade a ser questionada, né? Dá para entender? Acho que sim. Aham. É que a gente meio que fica acostumada a olhar a literatura com referência na história, assim, né? Sim. Meio que onde que período tá aquele autor, e aí quando a gente vai para a americana, a gente não sabe onde que ele se Pois é. encaixa. Aham. E, o livro que eu tô seguindo, ele segue uma outra ideia. Tá, Giovana? Tá? Tudo bem. O livro que eu estou seguindo, ele segue uma outra ideia, que é esse ciclo da literatura norte-americana, né? Ele está relacionado com a história também, só que não com a história literária dessa maneira tradicional que a gente está acostumado, né? Está relacionado com o ciclo da história norte-americana, que é a colonização, né? E depois a expansão para o oeste, né? Ele está muito mais relacionado com esse ciclo, né? Do que com as escolas literárias dessa maneira mais tradicional, né? Então é um pouco mais difícil entender a lógica do que ele está falando, né? Mas, por exemplo, naquele vídeo que eu falei do Henry James, eu destaquei o capítulo que fala sobre a Emily Dickinson e o Henry James. E lá ele estabelece uma relação entre os dois e os autores anteriores, né? Só que essa relação é mais ligada a isso que eu estou falando, a olhar para aquilo que acontece no país
e nos acontecimentos históricos externos ou olhar mais para os aspectos psicológicos, né? Então, ele vai dizer que a Emily Dickinson e o Henry James se voltam mais para aspectos psicológicos, né? E o Henry James, por sua vez, se volta para os aspectos psicológicos dos personagens norte-americanos comparados com os ingleses ou os europeus, né? Porque grande parte das histórias dele se passam com personagens norte-americanos vivendo na Europa, né? Sabe? Então, tá muito mais... A gente pode meio que falar que ele faz parte do realismo também, ou não? Sim, a gente pode falar, mas isso não basta, né? Não é o suficiente, né? Sabe? Ele é realista, mas ele, assim, é por isso que os... Porque eu achei assim que ele tem muito do fantástico também. Sim, ele tem muito do fantástico. Esse conto específico, né? E a volta do parafuso também, né? E, mas ele, as outras obras, a gente pode dizer que ele tem algo mais do que vem depois do realismo, né? Sabe? De transição para a modernidade, né? Sim. Eu, Ah, sim. é. E por quê? Porque, por exemplo, nas outras obras dele, cada personagem vai ser definido pelo ponto de vista dos demais, né? Assim, como se, para conhecer uma pessoa, eu dependesse dos pontos de vistas das outras pessoas. Então, todos os pontos de vistas são subjetivos, né? Não existe um ponto de Eu vista acho que isso que me lembrou também Machado de Assis, né? Que ele meio que... de Assis. Excelente o exemplo. É como se fosse o Machado de Assis. O Inclusive, narrador é sempre duvidoso, né? isso, é. O narrador a gente chama de não confiável, né? Porque é subjetivo, né? Então, isso é posterior ao realismo, né? Então, o Machado de Assis, por exemplo, que é o autor realista por excelência no Brasil, na verdade, ele é pós-realista, né? Sabe? Ele começa romântico e, bom, claro, ele absorve os princípios do realismo, só que o que ele faz vai além do realismo no sentido... Ele é meio como essa de Queiroz, né? Ele vai tendo transições. Isso também. Sim. É porque o realismo, ele, na verdade, a duração do realismo é pequena também, né? Esses autores, eles acabam atravessando os estilos de época, né? Sabe? É por Não isso é uma coisa muito objetiva, né? É uma que coisa não é que objetivo. vai meio plana. Isso, não é objetivo. E essa que é a questão. Por isso que a gente deve entender essas escolas literárias, mas a gente não deve ficar preso a elas. Porque se a gente ficar preso a elas, a gente perde aquilo que tem de mais interessante na literatura, né? Que é as características específicas de cada obra e de cada autor, né? É aquilo que cada obra e cada autor tem para oferecer de diferente de novo, né? Entendeu? Sim, professor. Aham. Mas é uma coisa assim que, ah, não é uma coisa que a gente lê e entende de uma vez por todas e para todo sempre e, ó, que nem uma fórmula matemática, né? É como se fosse assim, são
que como a gente conhece as pessoas, a gente vai conhecendo aos poucos e nunca conhece o suficiente, né? Nunca conhece de forma absoluta, exata, né? Certo? Certo. Aham. Tá. Bom, mais alguma coisa que vocês queiram falar? Não? Bom, então, Eu não. tá. Então, até quinta, né? Eu vou colocar lá mais o material sobre a Emily Dickinson e, daí a gente conversa sobre ela na quinta-feira, tá bom? Tá bom, prof. Tá bom, até quinta, professor. Então tá. Meu celular está 1%. Tá bom, até. Boa noite. Boa noite e até quinta, Boa então. noite. Tá bom, professor. Eu Boa caí noite. da aula porque minha internet parou de funcionar. Só entrei agora de novo, mas acho que não adiantou muito. Ah, tudo bem, Kelly. Depois você vê o vídeo. Tchau, gente. Até quinta, professor. Até amanhã, pessoal. Tchau, Sheila. gente. Até mais. Tchau, boa noite. Até.